O Manual do Motorista tem por objetivo orientar e conscientizar os motoristas sobre as viagens e dos procedimentos da empresa e do cliente, que devem ser seguidos para o transporte das cargas em condições seguras. Documentos de referência: ficha de abastecimento, horário de trabalho externo, autorização de abastecimento fora CTF, Código de Trânsito Brasileiro, CTF, Sistema de Abastecimento Eletrônico, Lei 12.619, Estatuto do Motorista. Controle de Abastecimento F05. Registro emitido pelo motorista para controle de abastecimento nos postos autorizados em viagem. Fechamento da viagem. O motorista, ao retornar da viagem, deve apresentar os documentos: ficha de abastecimento F05, disco de tacógrafo, horário de trabalho externo F03 e demais requeridos pelo responsável da frota para que seja efetuado o fechamento da viagem. Disco tacógrafo. Dados obrigatórios para preenchimento do disco tacógrafo com letras legíveis. Identificação dos motoristas, primeiro e segundo. Preferencialmente, colocar os nomes. Identificação do veículo. Preferencialmente, colocar a placa. Data de colocação do disco. Cidade de partida e cidade de destino. Quilometragem inicial do tacógrafo, quando o disco foi colocado. Horário de trabalho externo, F03, é o registro emitido pelo motorista para controle da carga horária, atendendo à legislação e às necessidades de controle da organização. O motorista deve registrar no F03 horário de trabalho externo, todas as ocorrências que envolvam paradas por situações extraordinárias, tais como acidente, obras na pista, pane do veículo ou outras situações que possam levar à parada do veículo. O motorista deve registrar na coluna situação extraordinária, o motivo da parada, AC, OB, QU e no campo observação, o tempo do início e término da parada, bem como o quilômetro aproximado ou ponto de referência. Autorização de abastecimento fora CTF. Esta autorização é emitida pelo responsável da frota para os postos credenciados via e-mail, autorizando o abastecimento manual somente para os casos em que os postos não possuírem o sistema CTF. Procedimento. Condição mandatória. Todas as regras desse manual devem ser cumpridas pelos motoristas para a boa qualidade dos serviços prestados aos clientes. O descumprimento dessas regras levará a penalidades disciplinares tais como advertência verbal, advertência escrita, sem suspensão, advertência escrita, com suspensão, demissão com ou sem justa causa. Abastecimento nas dependências da empresa. A empresa está adotando algumas regras para abastecimento interno, onde os motoristas devem cumprir essas determinações tais como: o motorista não pode ficar na cabine do caminhão durante o abastecimento.
O motorista deve descer da cabine e deslocar-se para fora da área de risco demarcada no posto, correspondendo a uma distância de 7,5 metros da bomba de abastecimento. Na área de abastecimento, não é permitido lavar o para-brisa ou encher o recipiente de água do caminhão na área de risco do posto. Não é permitida a permanência de pessoas estranhas no local do abastecimento. É expressamente proibida a intervenção do motorista no abastecimento do caminhão. Horário de abastecimento: segunda a sexta, das 6 às 0 hora. Sábados, das 6 às 12 horas. Caso o motorista tenha que viajar fora do horário de abastecimento, ele estará sendo autorizado pela área de frota a abastecer o veículo no posto credenciado pela empresa, dentro dos seguintes horários: após as 12 horas de sábado, até às 6 horas de segunda-feira, devendo respeitar as normas acima estabelecidas. É de responsabilidade exclusiva do frentista o abastecimento dos caminhões. Procedimento de segurança: para engate de carretas, bitrens e rodotrens, quando feito o atrelamento do conjunto. O procedimento de segurança abaixo descrito se faz necessário para fins de segurança exclusivamente do motorista, de terceiros em trânsito, do equipamento e da carga transportada. O motorista deve frear a carreta e forçar o cavalo para ter a certeza que está devidamente engatada. Quando for carreta, bitrem ou rodotrem, o motorista deve descer do veículo, acionar a trava de freio da carreta traseira, freio estacionário, e forçar o cavalo, certificando-se que a mesma também esteja atrelada corretamente. Bitrem é uma combinação de veículos de carga composta por um total de 7 eixos, o que permite o transporte de um peso bruto total combinado de 57 toneladas. Os semi-reboques dessa combinação são integrados por um engate do tipo B, quinta roda, e podem ser tracionados por um cavalo mecânico 6x4 trucado. Rodotrem é uma combinação de veículos de carga, 2 semi-reboques, composta por um total de 9 eixos que permite o transporte de um peso bruto total combinado de 74 toneladas. Os 2 semi-reboques dessa combinação são interligados por um veículo denominado dolly, ou duas carretas, que possui a característica de acoplar no semi-reboque dianteiro por um engate do tipo A, engate automático e com cambão, e fazer a ligação com o semi-reboque traseiro através de um engate do tipo B, quinta roda. Essa combinação só pode ser tracionada por um cavalo mecânico 6x4 traçado e necessita de um trajeto definido para obter autorização especial de trânsito. Por definição, o bitrem é um conjunto que possui 2 articulações, quinta roda do caminhão e a quinta roda do semi-reboque dianteiro, e o rodotrem é um conjunto que possui 3 articulações, quinta roda do caminhão, engate dianteiro do dolly e quinta roda do dolly, 19,80 metros, ou 2 carretas com articulação, podendo chegar até 30 metros. A apresentação no cliente. O motorista, ao se apresentar no cliente, deve ser pontual, se apresentar com cortesia, de boa aparência e educação, fazendo sempre uso dos EPIs indicados para o local, bem como atender a todas as orientações das cartilhas de acesso às instalações do cliente. É expressamente proibido dar carona e transportar objetos de valores sem notas fiscais. Uso de drogas. Rebite.
É expressamente proibido o uso de qualquer tipo de droga com efeito alucinógeno ou mesmo para retardar o sono durante as viagens e nas dependências da empresa, bem como remédios de tarja preta sem receita médica. O uso de álcool também é totalmente proibido, mesmo que dentro dos limites previstos no CNT, durante as viagens ou nas 24 horas que antecedem a viagem. A CLT, artigo 482, a linha F, autoriza a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, nos seguintes termos: constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, embriaguez habitual ou em serviço. Antidoping. A empresa poderá obrigar o funcionário a fazer exames de sangue e urina esporadicamente, conforme legislação 12.619, Estatuto do Motorista. Estado físico e sono. Quando for viajar, o motorista deve fazer refeições leves. Comida pesada, bebida alcoólica e cigarro diminuem os reflexos. Cuidado com o cansaço e a fadiga. Procure repousar após um longo período de volante, devendo sempre atender às limitações da carga horária e estabelecida em lei. Cuidado para suas condições psicológicas. Não dirija se estiver nervoso, deprimido, revoltado, estressado, com sono, etc. Procure orientação de seu superior. Se fizer tratamento com algum remédio, verifique na bula se ele provoca sono ou diminuição de reflexos. Não dirija se for o caso. Velocidade e farol. Velocidade. O motorista deve observar os limites de velocidade definidos, sendo que o limite máximo é de 80 km por hora para tempo seco e de 60 km por hora para os dias de chuva, ou conforme regulamentação da rodovia. A velocidade desenvolvida pelo motorista será acompanhada via disco de tacógrafo e sinal de rastreador. A velocidade será um dos critérios de avaliação dos motoristas. É dever do motorista contestar prazos fixados pela empresa quando, para cumpri-lo, seja necessário ultrapassar os limites de velocidade fixados. Farol. O motorista deve ligar o farol, luz baixa, para todas as viagens nos dias de trânsito normais e as demais luzes, conforme os horários e condições das rodovias durante o transporte. Responsabilidade sobre infrações de trânsito. O valor das multas, bem como a pontuação na carteira de habilitação, são de responsabilidade do motorista e serão debitadas no pagamento seguinte ao recebimento da notificação. O recurso da multa não implica na eliminação do desconto, podendo ser negociado posteriormente, caso o recurso seja procedente. Acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito serão acompanhados pelo técnico rodoviário, que avaliará o sinistro e realizará os testes de antidoping e álcool no local do acidente, sendo possível. O que fazer? Sinalizar o local. Comunicar à autoridade policial competente para o local. Acionar o corpo de bombeiros, se necessário. Comunicar à gerenciadora de risco. GV, macro, FO mais F6.
Ver anexo 02. Comunicar à empresa responsável operacional. Em caso de acidentes com terceiros envolvidos, verificar vítimas e situação do local. Todo acidente é necessário fazer o boletim de ocorrência, narrando com clareza os acontecimentos. O que não fazer? Abandonar o local. Deixar de prestar socorro. Paradas em viagem. As paradas em viagem devem ser programadas e são obrigatórias a cada 4 horas, salvo situações extraordinárias. Os locais de parada devem ser pré-definidos junto à gestora de risco. Paradas de emergência devem ocorrer prioritariamente em locais seguros, postos cadastrados, conforme anexo 01, tabela de postos cadastrados. Todas as paradas devem ser comunicadas à gestora de risco via rastreador. Quando houver a necessidade de parada, fazer reaperto das cintas, verificar catracas e lonas. Acessórios. É expressamente proibido instalar qualquer tipo de acessório ou adesivo, seja escrito ou desenho nos veículos da empresa. Conservação dos veículos. O funcionário deve zelar pela limpeza, conservação, manutenção e do bom estado de uso do veículo. A empresa fará inspeções nos veículos como critério de avaliação do condutor. Sistema de rastreamento. Macros formatadas. Usar somente as macros formatadas pela gerenciadora. Usar texto livre somente se estiver faltando macros. Atuadores. Sensor de porta. Desengate. Escuta sirene. Bloqueio. Velocidade. Áudio. Parada em viagens. Expressamente proibido parar em locais de área de sombra do rastreador. Quando parar em área de sombra, é obrigatório o contato com a gerenciadora de risco. Em caso de problemas com o equipamento, o motorista deve avisar a gerenciadora de risco e a empresa. Manutenção durante a viagem. Nenhuma manutenção ou serviço poderão ser executados sem a autorização expressa da empresa. No caso de manutenção em oficina terceirizada, é obrigação de o motorista acompanhar e aprovar o serviço efetuado, bem como assinar o canhoto da nota fiscal e trazê-la para a empresa. Manutenção preventiva. Todos os veículos da frota são preservados quanto à sua condição de transporte, através das orientações desse manual e do plano de manutenção preventiva, correspondente aos quilômetros dos veículos. Demais itens a serem verificados. Nível de óleo. Realizar verificação diariamente. Nível de água. Realizar verificação diariamente. Engraxe do veículo. Completo uma vez por semana. Verificação dos engates das mãos amigas. Verificações diárias. Disco de tacógrafo. Trocar a cada 7 dias. Testes das lâmpadas e faróis. Verificações diárias. Verificações periódicas. As verificações periódicas, abaixo descritas, fazem parte da conservação, manutenção e segurança do veículo. Situação dos pneus. Calibragem uma vez por semana. Orientação para calibragem. 295 R80, 120 libras todos. 275 R70, 120 libras todos.
385 R60, 130 libras, todos. Quando for observado alguma anomalia no pneu, comunicar o responsável na empresa. Quando constatado perfuração no pneu em viagem, o mesmo deve ser substituído pelo estepe e entregue na borracharia da empresa para análise e destinação. Quando o pneu estourar em viagem, o mesmo deve ser entregue na borracharia da empresa para análise, sucateamento e em seguida será dado baixa no sistema. Todo pneu que sofrer qualquer acidente em manobra ou arraste que gere dúvida deve passar por análise do pessoal da borracharia para liberação de viagem. Atividades no horário de descanso. Não ingerir bebida alcoólica. Reação: primeiro frear e depois desviar. Segurança do trabalho. Atenção motorista! No condomínio, não é permitido entrar com acompanhantes no caminhão. Siga as indicações do mapa e fique atento às placas de orientação. Todos os ocupantes dos veículos devem usar o cinto de segurança. Respeite o limite de velocidade sinalizado. Circule apenas nas áreas para as quais foi autorizado e preste atenção nos veículos em movimento. Pare antes de cruzar a via férrea. Estacione de ré e somente nos locais permitidos. O veículo deve estar em condições adequadas de utilização, sinais sonoros, faróis, regulagem de motor, etc. No condomínio, circule sempre com o farol baixo ligado. Carga e descarga. Antes da entrada no pavilhão, coloque os EPIs, capacete com jugular, óculos de segurança, protetor auricular, sapatos fechados. Manobre o veículo somente com autorização. Aguarde no local de espera e não transite por outras áreas. Não transite próximo a cargas em movimento. Descarregue somente com autorização de um funcionário do condomínio. Motorista amigo, seja prudente, respeite as regras de segurança e respeite a vida. Bom trabalho e boa viagem!